Seja muito bem-vindo para a primeira aula da Maratona dos Ganhos Rápidos e durante essa série de aulas eu quero te mostrar todo o passo a passo que você tem que seguir para poder ter resultados como esses aqui, olha só. R$ 6.128 em apenas um dia. Se você quer ter resultados como esse, você precisa acompanhar essa maratona do início ao fim, porque quando chegar no último dia dessa maratona, você vai saber exatamente como que eu e os meus alunos temos resultados como esses praticamente todos os dias e como que a gente vive de bolsa de valores. R$ 25.909. R$ 618.665. Isso daqui foi R$ 3.000. Bateu 8.000 hoje, final do dia, e só 41.168 por aí. Então olha só, junto com você tem outras 260 mil pessoas inscritas para essa Maratona dos Ganhos Rápidos e provavelmente esse vai ser o maior evento que o mercado financeiro já teve e provavelmente também vai ser aquele treinamento que vai formar o maior número de traders de elite. Caso você esteja se perguntando o que é um trader de elite, trader de elite é uma pessoa que ganha na faixa de R$ 1.000 a R$ 5.000 por dia no mercado financeiro. E a partir daí, você sabe então que um trader de elite tem uma liberdade financeira gigantesca. E se esse for o seu objetivo, se você pensa em ganhar dinheiro, ter uma liberdade maior, viver de bolsa de valores, você vai conseguir conquistar isso se você acompanhar essa maratona dos ganhos rápidos até o final. Durante essa maratona eu vou abrir detalhes para você que eu nunca abri para nenhuma outra pessoa, a não ser os membros da minha mentoria fechada do trader de elite. Então, o ponto mais importante que você tem que entender agora é como que vai ser todo o nosso cronograma da maratona. A gente está começando hoje, dia 6 de julho, com a primeira aula. E a gente está aqui às 19 horas liberando essa primeira aula. A nossa segunda aula vai acontecer amanhã, dia 7 de julho, e vai ser uma aula ao vivo, lá no meu canal do YouTube, também às 19 horas. Na quarta-feira, a gente vai ter a segunda aula, aqui também no meu site, às 19 horas também. No dia 9, na quinta-feira, a gente vai estar ao vivo, eu e você, no meu canal do YouTube, às 19 horas. No dia 10, na sexta-feira, a gente vai ter a terceira aula da Maratona dos Ganhos Rápidos. Essa aula é essencial para que você possa entrar para a elite do mercado financeiro. Essa aula vai acontecer às 19 horas. No final de semana, dia 11 e dia 12, 2 aulas ao vivo para complementar o conteúdo e você poder ganhar dinheiro, também às 19 horas. E no dia 13 de julho, último dia da maratona, com a aula número 4, também às 19 horas. Quando eu estava estudando sobre as maratonas, sobre os atletas profissionais, os maratonistas profissionais que correm maratonas e realmente vão para as Olimpíadas e etc., eu descobri um fator em comum com quem quer também ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eles têm muitos semelhantes nesses dois mundos. Primeiro, uma maratona oficial de 42 quilômetros, de todas as pesquisas que eu vi, eu percebi que os atletas profissionais que correm maratonas costumam dividir esses 42 quilômetros em várias etapas, sendo a primeira metade da maratona, aqueles primeiros 20, 21 quilômetros, aonde eles têm que correr simplesmente de uma forma mecânica. É óbvio que para correr essa maratona, a pessoa tem que ter um preparo. Então, um atleta corre e só utiliza desse preparo que ele teve pela primeira metade inteira da prova, 100% mecânico. Quando ele ultrapassa a metade da prova, é aí que ele começa a ter um pouco mais de intelecto e de inteligência e de estratégia em jogo, onde ele começa a exigir um pouquinho mais da capacidade mental dele, porque afinal de contas, se ele parar para pensar, ele já chegou na metade do caminho. E ninguém gosta de morrer na metade do caminho. Você deve ter ouvido aquela expressão de você nadar, nadar, nadar e morrer na praia. No mercado financeiro, você não quer começar e também perder dinheiro e ter que desistir de tudo. Por isso é importante que na segunda metade, que vai ser na aula número 2, você consiga entender como que funciona uma parte extremamente importante que molda um trader de elite. Numa maratona oficial de 42 km, a gente também tem aqueles últimos 10 km. E se você parar para ver, caso você já tenha assistido uma maratona pela televisão ou talvez até mesmo presencial, você deve ter percebido que é naqueles últimos 10 km, naquela reta final, que ocorrem as principais ultrapassagens. É basicamente naquela reta final que um
um vencedor da maratona, quem vai levar a medalha para casa ou o troféu para casa, realmente aparece. Muitas vezes quem está na frente durante a prova inteira nem é a pessoa que ganha. E a gente tem a linha de chegada, que é quando a pessoa chega e conquista o objetivo dela. A nossa linha de chegada lá no dia 13 de julho, exatamente nesse dia, nessa data, vai ser a nossa linha de chegada também às 19 horas. E aqui eu vou fazer um convite muito especial para você. Eu vou te convidar para fazer parte do meu grupo seleto de alunos que hoje vivem de Bolsa de Valores e são traders de elite também. Então, se o seu objetivo é viver de Bolsa de Valores, é bom que você ultrapasse essa linha de chegada para conquistar esse objetivo. Só que se você parar para pensar e você ver quem hoje está aplicando os meus métodos, você vai ver que parece ser muito fácil, parece que é muito rápido para você ter esse tipo de resultado. Pode sim parecer muito fácil, mas se engana quem pensa que é muito fácil. Na verdade, é muito simples, e fácil e simples são duas coisas diferentes. Não é todo mundo que consegue ser um trader de elite. Para você se tornar um trader de elite, você vai ter que ter 3 pilares essenciais. Eu vou te ensinar esses pilares durante toda a maratona. Para que você tenha resultados como esses que os meus alunos estão tendo, como é o caso do Luiz Soldati, que ganhou R$618 mil em apenas um mês. Cara, conta pra gente como é que foi. Qual o resultado que você conseguiu, Luiz? Fala, pessoal. Bom, eu consegui um resultado durante um mês em day trade, swing trade e opções. O resultado total foi R$618.665. Que doideira. Foi mais de R$600 mil de lucro. Se não fosse por você, eu acho que eu nunca teria um entendimento mais claro do mercado. Eu só tenho a te agradecer. Eu acho que esse pessoal, quando vê você, antes de gerar dúvida, acredite, vai que vai ter resultado. Ele não tá ficando aqui para ficar fazendo blá, 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 não. Ele tem uma metodologia, ele tem uma boa explicação. Acredite, confie que as coisas vão acontecer. Ou como é o caso do André Pinho, que ganhou R$8 mil num dia, o Geraldo, que ganhou R$41 mil em um dia, da Giovana, que trabalhava como personal trainer e acabou focando no mercado e se tornou uma trader de elite e ganha R$3 mil por dia, ou até mesmo do Jonathan Tó, que começou também do zero e ganhou R$25 mil em um mês. Todos os alunos da minha mentoria fechada que aplicaram o meu método e tiveram resultados. Se você me acompanha nas minhas redes sociais, que hoje já somam mais de 1,2 milhão de pessoas, você vai perceber que basicamente todo mundo que segue a risco o meu método tem algum tipo de resultado. Algumas pessoas, como é o caso do Luiz Soldati, ganham mais, ganharam R$620 mil, outras pessoas ganham menos, R$50, R$20, R$200, R$1.000, etc. Mas todo mundo que aplica ganha alguma coisa, seja bastante ou seja pouco. E aí vai da sua capacidade de escalar esse resultado, e o mais importante é que eu vou te ensinar a escalar esses resultados durante toda essa maratona. Só que talvez você esteja me vendo e pensando, quando ele começou, talvez para ele tivesse começado um pouco na frente, ou para ele seja muito fácil fazer tudo isso hoje, porque ele já tem bastante conhecimento. É importante que você mantenha em mente que todo trader de elite um dia foi um trader iniciante. Todo mundo começa do mesmo ponto de partida. E por isso que uma maratona, ela conversa bastante com o mercado financeiro. Se parar para ver uma maratona oficial, todo mundo começa daquele mesmo ponto de largada. Quando é dado o tiro de largada, todo mundo sai correndo junto. E todo mundo tem a mesma capacidade de chegar, de ultrapassar a linha de chegada. Então, no mercado financeiro, eu não quero saber de onde você está começando, eu não quero saber qual é o seu ponto de partida, não quero saber se você já faz trade, se você nunca comprou uma ação na vida, se você não tem nem conta em corretora, não sabe usar a plataforma, ou se você já tem algum tipo de experiência. Se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui, independente de onde você esteja começando, você vai conseguir lá no final se tornar um trader de elite também. Então, olha só, uma das coisas mais importantes que um trader de elite tem sempre que manter em mente é aonde que ele quer chegar. E um trader de elite quer sempre chegar numa liberdade financeira, que é o sonho de muitas pessoas. Basicamente, todo mundo que vive de mercado tem essa possibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar, de poder trabalhar quanto tempo quiser, de literalmente definir o salário. Se você vê quanto que eu ganhei hoje no mercado, R$6.200, isso em um dia é literalmente o salário de uma pessoa que talvez trabalhe o mês inteiro para conseguir. Talvez tenha estudado vários anos para poder conquistar aquele patamar e ser promovido talvez várias vezes para conseguir um salário assim. Eu tirei isso em um dia. Ontem eu ganhei R$9 mil. Então, um trader de elite fica mais ou menos nessa faixa e você vai aprender a fazer isso. Caso você esteja começando do zero, não se desespere. O que eu vou te mostrar nessa aula vai ser fundamental para que você entenda
o mecanismo. Então vamos começar logo. O primeiro passo que você tem que entender é o seguinte: um trader de elite, quando ele olha para o mercado financeiro, ele só vê uma coisa: padrões comportamentais. Quando eu comecei a estudar o mercado, era óbvio que eu não sabia de nada. Lá em 2011, primeiro estudo que não existia nenhum tipo de conteúdo na internet de uma forma tão detalhada como esse que eu estou trazendo para você. Tive que me virar literalmente na marra e aprender por conta própria. Você, por outro lado, está começando um pouquinho mais à frente do que eu estava começando lá atrás. Então você tem a possibilidade de ter resultados até melhores do que eu tenho, se você se esforçar e fazer tudo que eu te dizer para você fazer aqui. Só que, quando eu estava começando lá em 2011, por não ter conhecimento prévio e por não saber realmente o que fazer, eu ficava muito confuso na hora que eu olhava para o gráfico. Porque se você parar para pensar, isso daqui parece que é um bicho de 7 cabeças. A gente não sabe se vai subir, se vai descer. E quando você está começando do zero, pode ser que exatamente aqui seja o local onde você vai comprar. E aí você compra e o mercado cai. Ou talvez você vê todo o mercado caindo e você vende aqui. Porque afinal de contas o mercado está caindo, então vamos vender. E aí você vende e o mercado começa a subir. Esse era o meu principal problema. Eu entrava literalmente no pior lugar do gráfico. Eu não sabia exatamente aonde que eu deveria estar entrando. E isso me causava duas coisas. Primeiro, eu ficava ansioso, porque cada trade que eu fizesse eu achava que eu ia reverter o mercado. Segundo, eu ficava com medo de perder dinheiro. E a minha ansiedade e o meu medo de perder dinheiro faziam com que eu realmente perdesse dinheiro e virava uma bola de neve até que eu quebrava e me decepcionava completamente. Tudo começou a mudar para mim quando eu comecei a focar em uma coisa. O mercado financeiro, ele não existia e uma pessoa foi lá e descobriu, olha o mercado, e começou a trabalhar com ele. Não, o mercado financeiro foi feito e foi idealizado e foi criado por nós, pessoas. A partir daí eu comecei a virar uma chave. Porque se você parar para pensar, pessoas, os seres humanos, gostam sempre de fazer a mesma coisa. A gente é o que muitos psicólogos e em muitos livros de psicologia dizem, criaturas de hábito. O que significa isso? A gente gosta de fazer sempre a mesma coisa, a gente gosta de manter uma rotina, a gente gosta de estar numa zona de conforto. Quando a gente quer criar um hábito novo é extremamente difícil, quando a gente quer romper e acabar com um hábito é também extremamente difícil. Por isso que o ser humano está sempre fazendo a mesma coisa. Se você parar para pensar então, se o ser humano sempre faz a mesma coisa e o ser humano é o que faz o mercado se movimentar, então é óbvio que o mercado financeiro também tem os seus padrões comportamentais, também tem os seus costumes. Se a grande massa de pessoas decide comprar, o mercado vai subir. Se a grande massa de pessoas decide vender, o mercado vai descer. O que aconteceu aqui, nesse momento onde o mercado começa a subir, foi que muita gente começou a comprar. Então o mercado começa a subir. O poder de compra do mercado está alto. Aqui em cima todo mundo decidiu vender e aí o mercado começa a despencar. Então a movimentação do mercado está sempre ligada à decisão da grande massa de pessoas. E aí eu comecei a pensar numa coisa. Se você parar para ver, o mercado só se movimenta em 3 direções. Ou o mercado está subindo, ou o mercado está descendo, ou o mercado está indo para os lados. Quando o mercado está subindo, a gente chama isso de tendência de alta. Quando o mercado está descendo, a gente chama isso de tendência de baixa. E quando o mercado está indo para os lados, a gente chama isso de tendência lateral. Outras pessoas podem chamar de consolidação. Okay? Se você for olhar o gráfico, a gente tem literalmente essas 3 movimentações. Ou o mercado está subindo, ou ele está indo para baixo, ou quem sabe aqui, o mercado está indo para os lados. São as únicas 3 direções que o gráfico tem. E aí eu ficava sempre pensando, para que lado que o mercado vai? Será que eu devo comprar? Será que eu devo vender? Será que eu devo aguardar? Porque afinal de contas ele não está indo nem para cima nem para baixo, ele está indo para os lados. Eu ficava sempre me questionando isso. Até que eu comecei então a procurar por formas de encontrar a direção que o ativo vai seguir, a direção que o mercado vai seguir. E para eu encontrar a direção que o mercado vai subir foi literalmente uma grande busca, muito tempo de estudo, muito dinheiro perdido e muito estresse passado, porque essa
é a grande resposta que todo mundo está sempre em busca. Será que o mercado vai subir? Será que a economia vai subir? Será que o mercado vai descer? Será que a economia vai descer? Qual é o momento de você entrar no melhor lugar para capturar a grande movimentação do dia, a grande movimentação do mês? Qual é o momento exato de entrada? Essa era uma dúvida que passava sempre na minha cabeça e que talvez passe na sua. E se você nem começou a fazer os seus primeiros trades, provavelmente vai passar na sua cabeça em algum determinado momento. Sua sorte é que você está aprendendo esse conteúdo agora e eu tenho certeza que essa dúvida não vai passar, mas para isso você tem que acompanhar essa série até o final dela. Como que eu resolvi esse problema? Que é, na verdade, o maior problema de todo mundo. Primeiro começou eu entendendo que o mercado é feito por pessoas. Se todo mundo decide comprar, o mercado sobe. Se todo mundo decide vender, o mercado desce. E se todo mundo está indeciso e o poder de compra e o poder de venda está equivalente, o mercado vai para os lados. Como então que eu defino qual era a principal direção do gráfico? Eu comecei fazendo isso daqui. O primeiro passo que eu dei foi começar a analisar tempos gráficos. O que seriam tempos gráficos? Tempos gráficos nada mais é do que a configuração disso que você está vendo aqui. Cada gráfico, cada vela tem um determinado tempo. Olha só, está vendo essa vela que está se formando aqui? Esse tempo gráfico é o gráfico de 1 minuto. Significa que a cada 1 minuto uma vela vai fechar. E aqui embaixo você consegue ver quantos segundos que faltam para essa vela fechar. Esse daqui é o tempo da vela. Se a gente subir aqui, a gente vai ver que daqui a 32 segundos essa vela vai fechar. Vamos aguardar para você ver. O mercado descendo um pouco aqui, 24 segundos para essa vela fechar. (17 segundos, 15, 14, 13, 12. Essa vela está se movimentando. Enquanto ela está aberta, ela está subindo e descendo, está oscilando. 5 segundos para a vela fechar. 4, 3, 2, 1. Aí a vela fecha e abre uma nova vela que por mais 1 minuto vai ficar oscilando. Isso daqui é um tempo gráfico. Quando eu comecei a focar nos tempos gráficos, eu comecei a perceber que eu conseguia visualizar melhor as coisas. E aí eu descobri 4 principais tempos gráficos que me ajudavam a definir a direção do ativo. E são esses aqui. O primeiro tempo gráfico é o gráfico de 4 horas. O segundo tempo gráfico é o gráfico de 15 minutos. O terceiro tempo gráfico é o gráfico de 5 minutos. E o quarto tempo gráfico é o gráfico de 1 minuto. Esse tempo gráfico de 4 horas, eu só observava ele e continuo observando ele mais ou menos uma vez na semana. E esse aqui é o que a gente chama de gráfico âncora. E a gente só olha para ele uma vez. O gráfico de 4 horas, em algumas plataformas ele não existe, aí você tem que multiplicar os minutos. Em algumas plataformas, o 4 horas vai ser o gráfico de 240 minutos, que é o caso da minha plataforma. Se você olhar aqui, ó, esse gráfico é o meu gráfico de 4 horas, o gráfico de 240 minutos. E a gente percebe uma coisa nesse gráfico, que o gráfico está em uma movimentação de alta, o mercado está subindo, certo? Esse é um dos tempos gráficos mais importantes, é o nosso gráfico âncora. Esse gráfico ele vai definir a direção do ativo. Só que como é um gráfico onde cada vela vai levar 4 horas para ser fechado, não é um gráfico que a gente vai estar utilizando no day trade. Porque no day trade a gente precisa de agilidade, a gente precisa tomar uma decisão rapidamente. Então a gente só usa ele uma vez na semana, como eu te falei. Quando eu definir e olhar para o gráfico de 4 horas uma vez na semana e ver a direção dele, eu vou partir para os meus outros gráficos. O meu gráfico de 15 minutos vai fazer o papel do meu gráfico âncora. Ele também vai ser meu gráfico âncora. Só que eu vou usar esse gráfico com o mercado aberto. Vai ser o gráfico que eu vou estar utilizando para ajudar nas minhas entradas. Tá? Eu não vou fazer nenhum trade com base no 15 minutos, mas eu vou usar ele como se fosse uma âncora, porque já que o 4 horas ele é muito demorado. E se você parar para ver, aqui embaixo eu tenho meu gráfico de 15 minutos. Está aqui o meu gráfico de 15 minutos.
e eu percebo que ele está nessa movimentação aqui. A partir daí, a partir de eu estar olhando para o gráfico âncora, que é o meu gráfico que é o mais pesado, é o gráfico maior, é o gráfico que vai me mostrar se o mercado está subindo, descendo ou indo para os lados, a partir daí eu tenho que abrir minha operação, eu tenho que fazer o meu trade. E o meu trade eu vou sempre realizar nesses dois gráficos aqui. O gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto. Esses aqui é o que eu chamo de gráfico de entrada. Gráfico de entrada. E é aqui que eu vou dar o start na minha operação para ganhar dinheiro. Meu gráfico de entrada principal é o gráfico de 1 minuto. Esse é o gráfico de 1 minuto. E a gente está vendo aqui mais uma vez que está faltando poucos segundos para essa vela fechar. Faltam 27 segundos e a gente está vendo uma super de uma vela de força aqui. Nesse momento está acontecendo um padrão no gráfico que você já vai entender. Mas antes disso, deixa eu fazer esse trade para que você veja como que funciona. Vou fazer um trade com 20 contratos. A vela acabou de fechar e a partir de agora eu vou apertar o botão para entrar nessa operação. E eu entrei na operação. Nesse momento você vê o lucro que eu estou tendo nessa operação. Agora, se eu apertar em zerar, eu vou zerar esse trade exatamente agora. Eu acabei de fazer mais ou menos uns R$120 em questão de segundos. E essa estratégia que eu estou te mostrando agora, eu vou te mostrar já como que você aplica ela. Mas é importante que você saiba o seguinte, tudo começa pelo tempo gráfico. Eu encontrei a oportunidade de entrada olhando para o gráfico. E a partir do momento que você sabe olhar para o gráfico e você sabe identificar uma operação, o jogo muda completamente. Porque se você parar para pensar, esse é o principal problema. E olha só onde que foi o gráfico. Eu tinha comprado exatamente aqui e olha o que aconteceu. Se você tivesse entrado junto comigo nesse trade, você provavelmente teria ganho dinheiro também. E ao longo de toda essa série eu vou te mostrar como que você pode pensar como um trade elite para que você possa ter esse tipo de trade também. A qualquer instante, estou aqui falando com você agora, olhei para o lado, vi uma operação, fui lá e entrei e ganhei dinheiro. E é isso que eu quero que você aprenda e tenha a chance de fazer ao longo de toda essa maratona. Bom, mas vamos lá, voltando para o conteúdo. A gente já sabe que são 4 tempos gráficos, o gráfico de 4 horas, o gráfico de 15 minutos, o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto. Com base nisso, eu vou procurar por uma coisa extremamente importante, que é o seguinte. Continuidade de movimento. Olha só, o mercado financeiro, você já entendeu, já viu que ele só se movimenta em 3 direções, ou ele sobe, ou ele desce, ou ele vai para os lados, correto? Quando você é um trader de elite e você está olhando para o gráfico, a única coisa que você tem que ficar procurando é continuidade de movimento. Esse é o trade mais fácil que existe. É o trade mais simples que existe. Como que funciona continuidade de movimento? Primeiro, você tem que entender para que lado que o mercado está indo. Digamos que o mercado estivesse subindo. Isso que eu vou te mostrar agora é o motivo de eu ter entrado naquela operação. Digamos que o mercado esteja subindo. Só existe uma forma de o mercado subir. Só existe uma única forma do mercado subir. E essa forma é através da formação de um padrão que a gente chama de estrutura de mercado. Esse padrão aqui, estrutura de mercado. Lembra quando eu te falei que o mercado financeiro ele é feito por pessoas, pessoas são criaturas do hábito, gostam sempre de fazer a mesma coisa, têm seus comportamentos típicos, ou seja, o ser humano ele é muito previsível, ele faz sempre a mesma coisa. No mercado financeiro, ele tende a repetir esses padrões, ou seja, o mercado tem padrões comportamentais que sempre acontecem, ou seja,
O mercado financeiro sempre faz a mesma coisa. Por isso que eu estou te falando que essa primeira parte, a primeira aula da maratona, assim como a primeira metade de uma maratona, de uma corrida oficial, tem que ser 100% mecânica, para você ganhar dinheiro no mercado financeiro tem que ser algo extremamente mecânico também. Você tem que simplesmente fazer como eu fiz agora, ao vivo na sua frente. Olhou, entrou, não pensou. Você simplesmente sabe que aquilo vai acontecer. Por quê? São padrões comportamentais que sempre se repetem. Um dos padrões que sempre se repetem no mercado é o padrão de estrutura de mercado. E estrutura de mercado é esse negócio aqui. Olha só. Esse desenho, simples assim. Isso daqui é uma estrutura de mercado. Cada ponto aqui, cada extremidade desse gráfico tem um nome diferente. Isso daqui, esses dois pontinhos que aparecem embaixo, são chamados de fundos. Esses dois pontinhos que aparecem ali em cima são chamados de topos. Tá? Fundos e topos. É uma base do mercado e todo gráfico tem fundos e topos. Se você for olhar fundo, topo, 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 fundo, topo. Ou seja, é um zigue-zague, o mercado fica sempre nesse zigue-zague. Só que lembra que eu te falei que a minha principal dificuldade, talvez a sua principal dificuldade, seja encontrar a direção do ativo? Sabe qual é a forma mais fácil de você encontrar a direção do ativo? Descobrindo a estrutura do gráfico. Se o mercado estiver mostrando uma estrutura desse jeito, o mercado vai subir. Se o mercado estiver mostrando uma estrutura desse jeito aqui, ó, tá? Onde a gente tem aqui os topos, duas bolinhas de cima são os dois topos. As duas bolinhas de baixo, os pontos de baixo, são os dois fundos. Se o mercado demonstrar isso daqui, eu tenho certeza quase que absoluta que o mercado vai cair. Quando você está com a dúvida, será que o mercado vai subir ou será que o mercado vai descer? A primeira coisa que você tem que focar é olhar as estruturas. E essa estrutura, a gente vai encontrar elas nos dois gráficos de entrada. Porque a partir do momento que você se perguntar, será que vai subir ou será que vai descer, é porque você está querendo entrar no trade. Então, se você está querendo entrar no trade, você tem que estar fazendo a análise, procurando essa estrutura no gráfico de entrada, no gráfico de 1 minuto ou no gráfico de 5 minutos. Tá? Primeiro passo. Só que o mercado ele só vai realmente subir se acontecer um negócio chamado rompimento. Se não houver rompimento, não vai subir. O que significa rompimento? Imagina que o mercado está fazendo essa movimentação aqui. E ele está quase formando a nossa estrutura. A gente tem aqui, um fundo, certo? A gente tem o fundo mais alto aqui, né? Os fundos que eu acabei de te mostrar. Fundo, fundo. A gente tem aquele topo. Está prestes a formar um novo topo e formar uma estrutura. Só que, se ele não romper, se ele não ultrapassar esse nível, a estrutura vai ficar incompleta, certo? Então, precisa acontecer esse rompimento, precisa romper esse ponto para que o mercado forme a estrutura. A partir do momento que o mercado formar a estrutura de alta, é quase que impossível que o mercado não suba. Porque a estrutura forma a base de qualquer movimento. Assim como um carro tem roda e se não tiver roda ele não vai andar, se o mercado não tiver estrutura de alta, ele não vai subir. Se o mercado não tiver uma estrutura de baixa, ele não vai descer. Então, a principal dúvida de todo iniciante, e que me matava completamente porque eu não sabia disso, eu ficava procurando gatilho, eu ficava procurando sinal de candle, eu ficava procurando o harami, o martelo, a estrela cadente. Talvez se você não conhece esses termos, nem se preocupa com eles, porque eles não funcionam tanto quanto isso que eu vou te mostrar aqui. Eu ficava procurando por estratégia que era muito limitada. Eu ficava em busca de um método, de um plano
Só que plano não funciona no mercado. O que funciona é você entender o que faz ele se movimentar. E quando você entende o que ele faz, o que faz o mercado se movimentar, aí você vai ter em mãos a resposta para a principal pergunta que um trader de elite se faz todo dia e que o trader de elite sempre tem a resposta, que é para que lado que o mercado vai ir. Quando você sabe responder isso, basicamente é impossível que você perca dinheiro. Você só tem a ganhar dinheiro, assim como eu acabei de te mostrar ao vivo aqui. Então, olha só. Quando acontece esse rompimento, o mercado então forma a estrutura. Nesse exemplo aqui, uma estrutura de alta. Okay? E isso é a base de uma movimentação de alta. Sem isso, o mercado não sobe. Do mesmo jeito, quando o mercado está fazendo isso daqui, e aí você olha, putz, tem esse topo, tem esse topo, aí tem esse fundo. Se o mercado não romper isso daqui, se ele não romper esse momento, exemplo, se ele não rompe e sobe, pode ser que ele forme uma estrutura contrária. E aí o mercado começa a subir. Agora, se ele rompe aqui, aí ele vai estar formando um fundo, vai estar formando a estrutura de baixa e é basicamente quase que certeiro que o mercado vai descer. Se você olhar aonde eu comprei, exatamente aqui eu comprei e o mercado subiu logo após a minha compra. Se você parar para ver, a gente tem exatamente a estrutura. Eu comprei na hora que estava rompendo esse ponto. Foi meu ponto de entrada e o mercado explodiu. Você viu eu ganhando R$120 mais ou menos em questão de segundos de forma 100% mecânica. Eu quero que você tenha essa possibilidade também. Assim como um atleta profissional, olímpico, uma pessoa que está acostumada a correr maratonas, corre a primeira metade da maratona de forma 100% mecânica, eu quero tornar para você aquilo que é tão difícil para tantos iniciantes e para a maioria dos traders, algo mecânico também, que é encontrar um ponto de entrada. A partir daí, a gente tem duas oportunidades de entrada, porque isso daqui é a essência. Aonde que efetivamente a gente entra? A gente tem duas possibilidades. Para definir o meu ponto de entrada e realmente abrir o meu trade e ganhar dinheiro, eu tenho duas possibilidades. Primeira possibilidade, entrar no rompimento. Está no rompimento. Segunda possibilidade, entrar no CF. O que significa CF? Significa candle de força. Ok? Rompimento é aquilo que eu te mostrei. Isso daqui, nesse momento aqui, é o rompimento. Do outro lado, quando o mercado está descendo, isso daqui é o rompimento. Na hora que ele passar, rompeu. Na hora que ele passar, rompeu. Você tem essas duas possibilidades. Ou você entra no rompimento, ou você entra no candle de força. Agora, imagina juntar esses dois. Imagina você entrar no rompimento e exatamente após um candle de força. Imagina você entrar na hora que rompe e também após um candle de força. Foi basicamente o que eu fiz aqui. O mercado fez essa movimentação, está fazendo a estrutura de alta, teve o candle de força. Na hora que ele rompeu o candle de força e rompeu junto o topo, foi onde eu comprei e o mercado explodiu. E eu fiz R$120 em, eu acho que deve ter sido uns 10 segundos. R$120 em 10 segundos. Eu tenho alunos que ganham até mais do que isso. E é aquilo que eu estava te falando no início aqui da primeira aula da maratona. Quando eu estava começando do zero, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu tive que literalmente aprender na marra, sozinho, por conta própria, colocar meu dinheiro lá e arriscar. Quando você não tem conhecimento nenhum, é isso que você está fazendo, você está arriscando. E um trader de sucesso, ele não arrisca, ele coloca o dinheiro dele nas melhores oportunidades e ele vê esse dinheiro voltar somado de lucro. Você que está aqui me assistindo nessa primeira aula, começando a correr comigo essa maratona, você está um passo à frente de muitas pessoas, está um passo à frente de mim quando eu estava começando lá atrás. Então, eu tenho certeza que você logo no final aqui dessa maratona já vai estar tendo seus primeiros resultados e é importante que você fique de olho nas datas. Lembrando, hoje, dia 6, a gente teve a nossa primeira aula,
Amanhã a gente tem uma aula ao vivo. No dia 8/7 a gente tem a segunda aula. No dia 10/7 a gente tem a aula 3. E no dia 13 a gente tem a linha de chegada com a aula 4, onde eu vou te fazer um convite especial. Eu vou te convidar para fazer parte da elite do mercado financeiro. Eu vou te convidar para se juntar a mim e a um grupo seleto de pessoas que ganham dinheiro consistentemente no mercado financeiro, que vivem de day trade e que são traders de elite. Mas esse convite só vai acontecer lá na última aula, no dia 13. Então acompanha até lá para que você consiga realmente fazer parte disso. Antes de a gente encerrar essa aula, eu queria te convidar para participar aqui embaixo da seção de comentários. Para você fazer isso, é só você rolar a tela um pouquinho para baixo e comentar o que você está achando dessa primeira aula, quais são as suas expectativas, se você realmente quer se tornar um trader de elite. Caso você esteja assistindo essa aula pelo canal do YouTube, clica no link que está na descrição do vídeo e vai lá para o meu blog, para o meu site, para comentar. Já tem mais de 6.000 pessoas que comentaram, então faça parte dessa comunidade que está se formando abaixo logo das aulas e durante essa maratona dos ganhos rápidos. Um último recado importante para você. No mercado financeiro, para quem está tentando começar a ganhar dinheiro por conta própria, para quem está começando a dar os primeiros passos sozinho, se você for pesquisar na internet, existe muita coisa, muita informação. Um dos principais erros que eu cometi quando eu estava começando lá em 2011 era o que eu chamo de uma overdose de informações. Eu absorvi tanta coisa que no final das contas eu mais me confundia. Então é importante que você tenha sim informação, mas que você tenha acesso à informação correta. A informação para que você possa ter resultados como esses aqui dos meus alunos que você está vendo agora. Esses tipos de resultados só são possíveis para quem realmente aplica um método à risca, para quem tem comprometimento e disciplina para aplicar esse método e para quem realmente quer viver de bolsa de valores, tem esse sonho de conquistar a liberdade financeira. E nesse momento de crise, onde todo mundo está em casa, nada melhor do que você ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. Eu quero te convidar também para fazer parte das minhas outras redes sociais. O meu canal no YouTube é o maior canal de day trade do Brasil. Lá já somos mais de 700.000 pessoas que todos os dias recebem algum tipo de conteúdo para aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Além disso, eu quero te convidar para fazer parte também do meu Instagram. Lá já somos mais de 330.000 pessoas, onde todo santo dia eu posto algum conteúdo, faço lives e mostro os resultados de quem está aplicando o meu método, os meus alunos da minha mentoria fechada. Me segue também no Instagram e lá no YouTube. E caso você ainda não esteja inscrito para a maratona para receber as próximas aulas, se você está assistindo esse vídeo, essa primeira aula pelo YouTube, clica no link da descrição. Se você já está aqui no site, assistindo pelo meu site, logo aqui ao lado, em algum lugar aqui da página, tem um botão para você assistir e receber o acesso às próximas aulas. É importante que você faça isso, porque senão você vai parar no meio do caminho. E ninguém gosta de morrer na praia, né? Então, tenho certeza que para você ganhar dinheiro, você vai ter que acessar todo o conteúdo que eu tenho para você gratuito durante toda essa maratona. Então, clica no botão para receber acesso às próximas aulas. Eu espero realmente que essa primeira aula você tenha entendido tudo o que eu te falei. Como que a gente identifica uma direção do gráfico, o ponto crucial para que uma direção do gráfico aconteça, que é a estrutura, e as duas formas de entrada que a gente utiliza após encontrar essa estrutura, que é através do rompimento ou do CF. E acima de tudo eu te mostrei isso na prática e ao vivo para que você consiga ganhar dinheiro. E eu quero te mostrar mais uma vez, inclusive, olha só. Aqui a gente está vendo o mercado fazendo uma estrutura de baixa, você está vendo? Uma estrutura de baixa acontecendo. Então nesse momento aqui, eu vou pegar e eu vou vender o mercado. A ordem não executou. Eu vendi agora o mercado, tá? Então, basicamente, se você for olhar aqui embaixo, a gente está vendo uma estrutura de baixa, certo? O mercado está formando uma estrutura de baixa, que é basicamente o que eu te mostrei ao longo dessa aula. O mercado está colocando topos cada vez mais baixos e a gente espera que ele continue caindo um pouquinho mais. E ali você está vendo meu lucro agora. Lá no canto, lá, R$220, R$260, R$240, R$300. E eu vou fechar agora esse trade para R$180 mais ou menos. Mais uma vez, então, te mostrando o que eu te ensinei durante essa aula em mais um trade. Isso aqui tudo em conta real. Porque quando você está olhando no YouTube e você vê outras pessoas operando, na maioria das vezes é conta demo, conta de mentira, conta simulação.
Isso aqui é minha conta de pessoa física, conta real, te mostrando na prática, para os dois lados. Comprei antes, exatamente como eu te ensinei, vendi agora, exatamente como eu te mostrei. Só que para você continuar tendo segurança, para você fazer isso também, você vai ter que assistir essa aula aqui. Essa aula é crucial. A aula 02, que vai acontecer na quarta-feira, dia 8 de julho. Lá você vai ter um ponto, uma virada de chave muito importante para que você possa ganhar dinheiro no mercado também. Por isso, clica no botão aqui de baixo, caso você ainda não esteja inscrito. E caso você já esteja inscrito, fica ligado no seu e-mail. 19 horas, quarta-feira, a gente vai ter a segunda aula. Vamos rumo à elite do mercado financeiro, ultrapassar essa linha de chegada juntos.